Fala pessoal, beleza? Vou complementar o vídeo anterior sobre erro angular em poligonal fechada, só que agora calculando o erro angular utilizando o azimuth, tá certo? Vou colocar aqui, ó, em poligonal fechada. Tá certo? Essa poligonal fechada possibilita o controle dos erros angular e linear, mas aqui focando especificamente no erro angular, tá? O erro angular a gente viu no vídeo anterior que ele pode ser, você pode calcular ele somando os alfas medidos, tá? Menos um valor teórico que dos ângulos de uma poligonal, que depende se o ângulo é externo ou interno, e vai ser n mais ou menos 2. Isso que a gente viu no vídeo anterior. Agora, uma outra forma de calcular o erro angular é comparando o azimuth, tá? Eu vou fazer o seguinte, o azimuth medido, digamos, observado, tá? Inicial na verdade não é medido. Esse azimuth aqui é o azimuth calculado, tá? Azimuth calculado menos o azimuth inicial medido, tá? Medido, observado. Então a gente vai colocar dessa forma. Então o erro angular é igual a azimuth inicial calculado menos azimuth inicial medido. Então, como que ficaria isso? Olha só. Vamos considerar esta poligonal de 3 vértices aqui. Tá? Então vou considerar o caminhamento no sentido anti-horário. Então, ponto 1, 2 e 3. Então, caminhamento no sentido anti-horário. Então, os ângulos com origem na ré são horários. Tá? Beleza. Então, você mediu o alfa 1, o alfa 2, alfa 3. No vídeo anterior, eu fiz o seguinte, ó. Somei os alfas medidos, alfa 1 mais alfa 2 mais alfa 3. Como aqui foi ângulo interno, são n é o número de vértices, então são 3 vértices, 3 menos 2, 1, 180. Então, se eu somar isso aqui, teria que dar 180. A diferença é o erro angular. Tá. Agora é o seguinte, você precisa medir um azimuth inicial, tá? Você precisa ter um azimuth para questão de orientação do levantamento topográfico, tá? Então eu tenho um azimuth. No caso aqui, eu vou medir o azimuth de 1 para 2, ó. Então esse azimuth inicial aqui, olha só, de 1 para 2, tá? De 1 para 2. Esse é o azimuth o que? Medido, tá? Qual que é o azimuth calculado? Qual? Olha só, eu vou calcular aqui, antes de calcular o erro angular, por exemplo, eu posso ter essa forma que eu falei, e eu posso simplesmente ir calculando os azimuths diretamente. Então, o azimuth de 1 para 2 eu medi, depois eu vou e calculo o azimuth, tá? De 2 para 3. Então tem o azimuth aqui de 2 para 3. Depois calculo o azimuth, olha só, estou calculando o azimuth aqui de 3 para 1. E depois eu calculo o azimuth de 1 para 2. Então, ó, eu tenho
o azimuth inicial aqui, ó, de 1 para 2. Vou colocar aqui, ó, calculado. Calculado, tá? Então, você vai comparar o azimuth de 1 para 2 calculado com o azimuth de 1 para 2 inicial, tá? Vou colocar aqui, ó, medido. Beleza? E como que a gente faria isso? Então, antes de mostrar para vocês como que a gente faria, basta pegar, olha só, calcular os azimuths dos alinhamentos. Então, veja, para calcular o azimuth de 2 para 3, o que que eu faço? Olha, eu vou prolongar aqui. Então, este ângulo aqui é o azimuth de 1 para 2, né? Olha que aqui vale 180 graus. Então, azimuth de 1 para 2 mais 180 graus mais o alfa 2 é o azimuth de 2 para 3. Então, vamos lá, ó. Azimuth de 2 para 3 vai ser igual a azimuth de 1 para 2 mais 180 graus mais alfa 2. Beleza? Qual que é, olha só, vou prolongar aqui, este ângulo daqui é o azimuth de 2 para 3. Eu tô querendo o que? O azimuth de 3 para 1. Então, azimuth de 3 para 1 vai ser igual. Olha, o azimuth que eu quero de 3 para 1 é este. Eu tenho esse azimuth anterior aqui, olha só. Então, se eu fizer, olha só, azimuth de 2 para 3, que é esse ângulo todo aqui, ó, menos 180 graus, vai me retornar esse ângulo aqui, mais alfa 3, vai me dar o azimuth 3 para 1. Como que eu calculo o azimuth de 1 para 2, olha, calculado, vai ser igual, olha, eu vou prolongar aqui, tenho este ângulo aqui, que é o azimuth de 3 para 1. Então, se eu fizer, olha só, azimuth de 3 para 1, menos 180 graus, porque 180, ó, menos 180 vai dar, vou tirar essa parte toda aqui, ó, vai me retornar esse pedaço, mais alfa 1, vai me dar o azimuth de 1 para 2. Então, olha, para calcular o azimuth de 1 para 2, tô indo para cá, eu usei de 3 para 1. Tá? E o alfa 1. Para calcular o azimuth de 2 para 3, eu usei o azimuth de 1 para 2, tá? Lido, tá? Medido. E o alfa 2. Então, eu utilizei, olha só, 2, 3, eu precisei do azimuth anterior, ó, mais o ângulo formado entre o alinhamento anterior e o alinhamento avante. Olha o azimuth de 3 para 1. Eu precisei do azimuth anterior, 2 para 3, e do alfa 3, ó, que é o ângulo formado entre os dois alinhamentos envolvidos. Ó. 2, 3 e 3, 1, eu envolvo o alfa 3. Olha, de novo. Então, a gente tem o seguinte. Que o azimuth do alinhamento vai ser igual ao azimuth do alinhamento anterior mais alfa, tá? Entre os dois alinhamentos, mais uma análise aqui, ó, tá? Se essa soma aqui for menor que 180, eu somo 180. Se for maior que 180 e menor que 540, eu subtraio 180 graus. E se for maior que 540, eu subtraio 540 graus, tá? Essa é a análise que eu tenho que fazer. Então aqui, eu calculei todos os azimuths. E aí você fala, beleza.
Então, calculei aqui, olha, o erro angular seria o azimuth de 1 para 2 calculado, menos o azimuth de 1 para 2 medido, tá? E aí, a questão de como distribuir o erro angular, isso aí é mostrado em outro vídeo, tá? Então, esta é a segunda forma de se calcular o erro angular utilizando os azimuths. Poderia utilizar rumo? Poderia também, tá? Tranquilamente. Então, fazendo isso daqui na prática, tá? Vamos considerar o seguinte. Vamos imaginar aqui exemplo, tá? Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vamos pensar aqui num triângulo assim. Vamos imaginar aqui, ó, 1, 2, 3. Então, alfa 1, alfa 2 e alfa 3, tá? Vamos imaginar um azimuth aqui de 1 para 2 igual azimuth de 1 para 2 medido, tá? Medido. Então, vamos o alfa 1 supor que ele seja 62 graus, tá? O alfa 2, o alfa 1 62 graus, o alfa 2 92 graus e o alfa 3 27 graus, tá? E o azimuth medido de 1 para 2 vai ser igual, vamos supor que 98 graus, tá? Vou trabalhar só com grau aqui. Então, primeira coisa que eu vou fazer é calcular o azimuth o que? De 2 para 3. A gente viu que o azimuth de 2 para 3 norte, olha só, é este ângulo daqui, ó. Então, esse é o azimuth de 2 para 3. Vai ser igual ao azimuth anterior, tá? 98 graus. Mais, que é o azimuth anterior, 92 graus, mais alfa 2. Alfa 2 vale o quê? 92 graus. Né? Não, tá errado isso daqui, ó. Esse alfa é 3 aqui, ó. Alfa 3, 92 graus. E esse menor aqui é o alfa 2, ó. Isso. Tá, então, fica aqui, ó. Azimuth. Vou até escrever aqui, ó. Azimuth. Desculpa aí. Azimuth de 2 para 3 é igual azimuth de 1 para 2 mais alfa 2 mais análise. Então, azimuth de 2 para 3 vai ser igual 98 graus mais alfa 2, 27 graus mais análise. Olha, se essa soma aqui, como a soma é menor que 180 graus, eu tenho que somar 180 graus, tá? Então, vai ficar 98 graus mais 27 graus mais 180 graus igual. Então, deu 305 graus, tá? 305 graus é este azimuth de 2 para 3. Azimuth de 3, do ponto 3 para o ponto 1, que é este ângulo daqui, ó. Norte. Este ângulo aqui é o azimuth de 3 para 1. Azimuth 3 para 1 é igual ao azimuth
de 2 para 3, a gente viu que o azimuth do alinhamento é igual ao azimuth do alinhamento anterior. Então, 2 para 3 mais o alfa 3, mais análise. Tá? Então, o azimuth de 3 para 1 vai ser igual. Azimuth de 2 para 3, olha só, vale 305 graus, mais alfa 3. Alfa 3, 92 graus, mais análise. Olha, aqui, essa análise vou fazer o seguinte. O azimuth anterior, mais o ângulo entre o azimuth anterior e o alinhamento. Essa soma aqui é maior que 180 e menor que 540. Então, eu tenho que subtrair 180 graus. Então, vai ficar 305 graus mais 92 graus menos 180 graus. Igual. Então, deu 217 graus. Agora sim, ó, azimuth do 1 para o 2, olha só, calculado. Vai ser igual ao quê? Qual que é o azimuth anterior a 1 para 2? Azimuth do ponto 3 para o ponto 1, mais o que? Alfa 1. Mais alfa 1. Mais análise. Mais análise. Então, azimuth de 1 para 2 calculado é igual azimuth de 3 para 1, que a gente calculou, 217 graus, mais alfa 1. Alfa 1 vale 62 graus. Ó. De novo, essa soma aqui, mais análise, né? Essa soma é maior que 180? É. Ó. Menor que 540? É. Então, menos 180 graus. Logo, o azimuth de 1 para 2 calculado vai ser igual 217 graus mais 62 graus menos 180 graus igual 99 graus. 99 graus, tá? Então aqui, qual que a gente chega? Que o erro angular vai ser igual azimuth calculado. Qual que é o azimuth calculado? Ó, azimuth calculado 99 graus menos o azimuth medido. O azimuth medido 98 graus. 98 graus. Que então dá 1 grau. O erro angular de 1 grau. Tá certo? E aí você fala o seguinte, beleza. O erro angular, olha só, calculado em função dos azimuths. O azimuth calculado e o azimuth medido. Só para em termos de comparação aqui, como que eu calcularia o erro angular utilizando os ângulos medidos, né? Olha, tá aqui, ó, somatório, vou somar esses ângulos alfa 1, alfa 2, alfa 3, menos 180 que multiplica 3 menos 2. Por que menos? Porque os ângulos são internos. Então aqui, ou, né, o erro angular vai ser igual, vou somar os ângulos, ó, 62 graus mais 92 graus mais 27 graus igual, então dá 181 graus. 181 graus menos 180 graus, que é igual a 1 grau, tá? Então, aqui, olha só, mostrando o cálculo do erro angular utilizando os azimuths e comparando aí com o erro angular utilizando os azimuths e os ângulos medidos. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Um forte abraço. Bom domingo a todos. Boa semana. Até mais.